Você já se perguntou quem realmente vai para o céu? Talvez acredite que ser uma boa pessoa, ajudar os outros ou simplesmente evitar grandes erros seja suficiente. Mas e se eu te disser que a Bíblia revela algo muito mais profundo e surpreendente? Muitos acreditam saber a resposta, mas poucos conhecem o verdadeiro caminho descrito nas Escrituras. O padrão para entrar no céu é muito mais alto do que imaginamos, e neste vídeo, vamos explorar verdades que podem transformar sua compreensão sobre a eternidade. Seja bem-vindo ao canal Histórias Divinas e Orações. O desespero humano e a busca por salvação. Imagine estar à beira de um precipício, com a escuridão à frente e nenhuma saída visível. Esse é o estado da alma humana quando confrontada com o vazio interior, o peso do pecado e a desesperança do mundo. Todos nós, em algum momento, sentimos o peso esmagador de nossas falhas, de nossos erros e das consequências que eles trazem. Mas o que fazemos quando não há mais forças para continuar? Quando tudo parece perdido, surge uma pergunta inevitável: existe salvação para mim? O ser humano, desde os primórdios, busca desesperadamente preencher o vazio da alma. Tentamos através de conquistas, relacionamentos, riquezas e até mesmo por meio de vícios. Mas nenhuma dessas coisas pode saciar a sede profunda que existe no espírito. No fundo, todos sabemos que há algo errado, algo quebrado que não conseguimos consertar por conta própria. Carregamos feridas invisíveis, mágoas não curadas e um sentimento constante de que falta algo mais. E não é apenas uma sensação pessoal. Olhe ao redor. O mundo está repleto de dor, injustiça e sofrimento. Guerras, violência, fome, desigualdade. A humanidade grita por socorro, e mesmo aqueles que parecem ter tudo, poder, fama, dinheiro, continuam vazios. Por que isso acontece? Porque fomos criados para algo maior, para um propósito eterno que não pode ser satisfeito por nada deste mundo. A Bíblia descreve isso de forma clara. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. O pecado é a barreira que nos separa do Criador. Não importa quão boas sejam nossas intenções ou quão moralmente corretos tentemos ser, há um abismo que não conseguimos cruzar por conta própria. Mas aqui está a notícia extraordinária. O que não podíamos fazer, Deus fez por nós. No coração de todo ser humano existe necessidade de redenção, de ser resgatado do peso esmagador do pecado e da condenação. Muitos tentam fugir dessa realidade, buscando distrações, mas a verdade é inescapável. Precisamos de salvação. E é nesse momento de desespero que a mensagem do Evangelho resplandece como um farol de esperança. A salvação oferecida por Deus não é baseada em nossos méritos ou esforços. Não precisamos ser bons o suficiente, perfeitos ou impecáveis. Deus nos amou em nosso pior estado, quando ainda estávamos longe dele. É por isso que Romanos 5:8 declara: mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Este é o grande paradoxo da fé cristã. A salvação não é conquistada, ela é recebida. Não podemos comprá-la, merecê-la ou manipulá-la. Ela é um presente, oferecido por amor, através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele tomou sobre si o peso do pecado, a culpa e a condenação que deveriam ser nossas. Para aqueles que se encontram em desespero, essa é a verdade que muda tudo. Não importa quão profundo seja o abismo, quão longe você tenha ido ou quão quebrado você se sinta. Existe salvação. Existe um resgate. Existe um Deus que te ama com um amor incondicional e eterno. A questão, então, não é se Deus pode salvar, mas se você está disposto a aceitar esse presente. Porque a salvação não é imposta. Ela é oferecida, gentilmente, como um convite à vida eterna, à paz verdadeira e à restauração completa. O plano de salvação revelado por Deus desde o início dos tempos, o coração de Deus sempre esteve voltado para a humanidade. Ele não apenas nos criou, mas traçou um plano de redenção antes mesmo da fundação do mundo. Não se trata de um plano improvisado ou criado às pressas. É um plano perfeito, meticuloso e amoroso, que revela o caráter de um Deus que é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Tudo começa no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo, trazendo consigo a morte espiritual e a separação do Criador. Naquele momento, Deus poderia ter abandonado a humanidade à própria sorte, mas ele não o fez. Pelo contrário, ali mesmo, no momento da queda, o primeiro vislumbre do plano de salvação foi revelado. Em Gênesis 3:15, Deus promete que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, uma profecia que apontava diretamente para Jesus Cristo, o Salvador que viria para derrotar o mal de forma definitiva. Ao longo do Antigo Testamento, vemos Deus trabalhando através da história,
preparando o caminho para a salvação. Ele escolheu Abraão e fez dele uma grande nação, prometendo que, através de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus enviou profetas para anunciar sua justiça e misericórdia, e também para proclamar que o Messias viria para redimir seu povo. Isaías, um dos profetas mais importantes, anunciou com precisão a vinda de um Salvador, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. Este era o plano de Deus sendo revelado, peça por peça, através dos séculos. O plano de salvação culmina na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, ele não apenas cumpriu as profecias, mas revelou o coração de Deus em carne e osso. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, e se entregou voluntariamente como sacrifício para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si a condenação que merecíamos, carregando nossas dores e enfermidades na cruz. Mas a história não termina com sua morte. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, triunfando sobre o pecado e a morte, e oferecendo vida eterna a todos que crerem nele. A ressurreição é a prova definitiva de que o plano de salvação de Deus é perfeito e eficaz. Não há outro nome, nem outro caminho, pelo qual possamos ser salvos. Jesus mesmo declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim." João 14:6. Não há atalhos, nem alternativas. O plano de salvação é único e está centrado em Cristo. Não é um caminho difícil de encontrar, mas exige fé e rendição. E como recebemos essa salvação? Não é pelas nossas obras ou esforços, mas pela fé. Efésios 2:8-9 deixa isso claro. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O plano de Deus é inclusivo e acessível a todos. Não importa a sua origem, sua história ou o que você já fez. O convite é para todos os que desejam receber vida nova em Cristo. Este é o plano eterno de Deus: reconciliar a humanidade consigo mesmo por meio de Jesus. A graça de Deus como base da salvação. Imagine receber um presente que você nunca poderia pagar. Algo tão valioso que ultrapassa qualquer riqueza deste mundo. É exatamente isso que a graça de Deus representa: um favor imerecido, oferecido livremente a todos. A graça é o fundamento do plano de salvação, e sem ela, nenhum de nós teria esperança de redenção. Diferente das lógicas humanas, que exigem méritos ou retribuição, a salvação que Deus oferece é um ato de amor que não depende do que fazemos, mas do que Ele já fez por nós. A palavra graça aparece repetidamente nas Escrituras para nos lembrar que a salvação não é uma conquista nossa. Efésios 2:8-9 resume isso de forma brilhante: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não há espaço para orgulho ou mérito próprio. A salvação é uma dádiva que Deus nos concede, mesmo que sejamos totalmente indignos. A graça de Deus é escandalosa aos olhos humanos. Pense nisso. Jesus, o Filho de Deus, morreu por pessoas que o rejeitaram, que o traíram e o crucificaram. Enquanto estava na cruz, ele proferiu palavras que ecoam até hoje: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ele não esperou que fossemos dignos desse perdão. Ele nos amou primeiro, nos perdoou enquanto ainda éramos pecadores. Mas a graça não apenas nos salva, ela nos transforma. Tito 2:11-12 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça nos ensina a viver uma vida diferente, uma vida que reflete a bondade e o caráter de Deus. Não somos apenas resgatados do pecado, somos chamados a uma nova vida. A graça também nos dá força para perseverar. Quando o apóstolo Paulo enfrentava dificuldades extremas, ele orou para que Deus removesse seu espinho na carne. A resposta de Deus foi surpreendente: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Em vez de livrar Paulo do sofrimento, Deus lhe deu a graça para suportá-lo. Isso nos ensina que a graça não apenas nos salva, mas nos sustenta em tempos de dificuldade. Por que a graça é tão difícil de compreender? Porque estamos acostumados a viver em um mundo onde tudo precisa ser conquistado. Desde pequenos, aprendemos que precisamos trabalhar duro para ganhar algo, que precisamos merecer reconhecimento. Mas a graça de Deus quebra essa lógica.
Ela nos chama a confiar, a nos render e a aceitar um presente que não podemos merecer. A beleza da graça é que ela nos iguala. Não importa se você é rico ou pobre, educado ou analfabeto, moralmente exemplar ou alguém que cometeu erros terríveis. A graça de Deus está disponível para todos, sem distinção. Ela nos desafia a abandonar qualquer tentativa de autopromoção e a nos lançarmos completamente nos braços de um Deus que nos ama incondicionalmente. Ao refletirmos sobre a graça como base da salvação, entendemos que ela nos conduz a um relacionamento genuíno com Deus. Não é sobre o que fazemos para alcançar a Deus, mas sobre o que Ele já fez para nos alcançar. A fé como resposta à graça de Deus imagine estar diante de uma ponte suspensa sobre um abismo. A ponte é sólida, segura, mas só será útil se você tiver a coragem de atravessá-la. A fé funciona assim. É o passo necessário para atravessar o abismo que separa a humanidade de Deus. A graça constrói a ponte, mas a fé nos faz caminhar sobre ela. Sem fé, mesmo a maior manifestação da graça permanece distante, inalcançável. A fé é mais do que acreditar intelectualmente que Deus existe. Ela é uma confiança ativa, um lançar-se nos braços de Deus com a certeza de que Ele é quem diz ser e fará o que prometeu. Hebreus 11:1 define: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé não depende do que vemos ou sentimos. Ela se apoia na fidelidade do próprio Deus. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de homens e mulheres que responderam à graça de Deus com uma fé inabalável. Pense em Abraão, que foi chamado a deixar tudo para trás e partir rumo a uma terra desconhecida. Ele não sabia para onde ia, mas confiava em quem o guiava. Sua fé não era perfeita, mas era suficiente para que Deus o considerasse justo. Como está escrito em Gênesis 15:6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Outro exemplo poderoso é o de Noé. Durante anos, ele construiu uma arca em obediência a Deus, mesmo quando não havia nenhum sinal de chuva. Sua fé parecia loucura aos olhos do mundo, mas foi a chave que o salvou do dilúvio. Noé nos ensina que a fé muitas vezes nos leva a agir de formas que o mundo não entende, mas que resultam em vida e salvação. No entanto, a fé não é um esforço humano para alcançar Deus, é uma resposta ao que Ele já fez. Efésios 2:8 nos lembra: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até mesmo a capacidade de crer é um presente divino. Isso significa que, quando escolhemos confiar, estamos apenas respondendo à iniciativa amorosa de Deus. A fé também envolve entrega total. Pense em Pedro, quando Jesus o chamou para sair do barco e andar sobre as águas. Enquanto manteve os olhos em Jesus, ele fez o impossível. Mas, quando olhou para as ondas, começou a afundar. A fé verdadeira exige que mantenhamos nosso foco em Cristo, não nas circunstâncias ao nosso redor. Ainda assim, a fé não elimina dúvidas ou desafios. O próprio Jesus louvou a fé do Pai que clamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9:24. Isso mostra que a fé genuína não é a ausência de dúvida, mas a decisão de confiar mesmo em meio às incertezas. Além disso, a fé precisa ser vivida. Tiago 2,17 afirma: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé autêntica se manifesta em ações. Não porque as obras nos salvem, mas porque a fé viva produz frutos visíveis. Ela nos move a amar, servir, perdoar e obedecer. Portanto, a fé é a resposta necessária à graça. Ela é o ato de confiar em Deus com tudo que somos e temos, sabendo que Ele é fiel. A obediência como fruto da fé verdadeira. Imagine um agricultor que semeia diligentemente em seu campo. Ele sabe que sem a obediência ao processo natural de plantar, cuidar e regar, jamais haverá colheita. A obediência na vida cristã funciona da mesma maneira. É a ação que demonstra a genuinidade da fé. Se a fé é a raiz, a obediência é o fruto visível. Obediência não é simplesmente seguir regras, é a demonstração prática de confiança em Deus. Jesus mesmo declarou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Esse versículo mostra que a verdadeira obediência nasce do amor, não do medo ou obrigação. Obedecer a Deus não é um peso, mas uma expressão de gratidão pela graça que recebemos. Um exemplo claro dessa relação entre fé e obediência está na história de Abraão. Quando Deus o pediu para sacrificar seu filho Isaque, Abraão não hesitou. Ele não entendia o propósito daquele pedido, mas obedeceu porque confiava plenamente no caráter de Deus. No último momento, Deus providenciou um carneiro para o sacrifício, provando que a obediência de Abraão era prova da sua fé genuína. Outro exemplo é o de Josué,
que recebeu a tarefa de liderar o povo de Israel na conquista de Jericó. Deus deu uma ordem inusitada: marchar ao redor da cidade por 7 dias, tocando trombetas, sem usar a força militar. Aos olhos humanos, parecia absurdo, mas Josué obedeceu. No 7º dia, as muralhas ruíram, demonstrando que a obediência a Deus sempre resulta em vitória, mesmo quando os métodos não fazem sentido lógico. A obediência verdadeira não é passiva, é uma resposta ativa à vontade de Deus. Tiago 1:22 nos adverte: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Isso significa que não basta ouvir a palavra, é necessário aplicá-la. Muitos conhecem as Escrituras, mas poucos vivem de acordo com elas. A diferença entre fé morta e fé viva é a obediência prática. Também é importante lembrar que obediência não significa perfeição. Deus não espera que sejamos impecáveis, mas que tenhamos um coração disposto a segui-lo. Davi, apesar de seus pecados, foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque se arrependia e buscava obedecer. Sua vida nos ensina que a obediência inclui humildade para reconhecer erros e voltar-se para Deus. Jesus Cristo é o exemplo supremo de obediência. Ele declarou: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Sua obediência o levou até a cruz, onde se entregou por amor a nós. Isso mostra que a obediência pode custar caro, mas sempre resulta em glória e propósito eterno. Por fim, a obediência é a marca de um discípulo verdadeiro. Não é suficiente apenas acreditar. É necessário agir conforme a fé que professamos. A obediência traz bênçãos, mas também fortalece nosso relacionamento com Deus. Como Jesus ensinou: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. A vida fundamentada na obediência é inabalável diante das tempestades. O amor como a essência da vida cristã. Imagine um corpo sem coração. Não importa o quanto o corpo seja saudável ou forte, sem coração, ele não pode funcionar. Da mesma forma, o amor é o coração da vida cristã. Sem ele, todo o esforço de fé, obediência e santificação perde o seu sentido. O amor é a força que nos move, a essência que alimenta cada ato e decisão que tomamos como cristãos. Ele é o maior mandamento que Jesus nos deu: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:37-39. O amor, em sua forma mais pura, não é apenas um sentimento ou uma emoção passageira. Ele é uma ação deliberada, uma escolha diária. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, nos ensina que, mesmo que tenhamos fé, que possuamos conhecimento profundo, que sejamos capazes de realizar milagres, mas se não tivermos amor, tudo isso não vale nada. O amor é a medida real da nossa caminhada com Deus. Quando Jesus falava sobre o amor, ele se referia a algo além do amor comum que vemos entre as pessoas. Ele falava de um amor sacrificial, o amor ágape, que vai além dos limites naturais e que se sacrifica pelo bem do outro. O maior exemplo disso foi sua própria morte na cruz. Ele, sendo sem pecado, se entregou por amor a nós, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Essa é a natureza do amor cristão, um amor que se dá, que serve, que se entrega sem esperar nada em troca. Em 1 João 4:7-8, lemos: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Este versículo nos ensina que o amor é a marca de quem realmente conhece a Deus. O amor é o reflexo de sua natureza. Se buscamos ser mais como Cristo, devemos, então, ser mais amorosos. Não podemos ser cristãos verdadeiros sem amor, porque ele é o fundamento de tudo o que fazemos. Mas, como viver esse amor no dia a dia? Muitas vezes, o amor verdadeiro desafia nossa carne e nos leva a um lugar de desconforto. O amor cristão não é limitado aos que nos tratam bem ou aos que são agradáveis. Jesus nos desafiou a amar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5:44. Esse amor incondicional e sacrificial é o que nos distingue como seguidores de Cristo. Amar ao próximo como a nós mesmos é uma ideia radical, pois nos desafia a ver as pessoas com os olhos de Deus. Não importa a cor da pele, a religião ou o status social, o amor cristão não faz acepção de pessoas. Ele nos chama a cuidar, a ajudar, a ser o bom samaritano que se importa com o próximo, mesmo quando é inconveniente ou difícil. Esse amor também é praticado dentro da comunidade cristã. A igreja é chamada a ser um lugar onde os irmãos e irmãs se amam,
se servem e se apoiam mutuamente. Em João 13,35, Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." O amor é o distintivo da Igreja de Cristo. Ele deve ser visível em nossas ações, palavras e atitudes, tornando-se a principal característica da nossa convivência. O amor cristão também é paciente e perseverante. Quando enfrentamos dificuldades, conflitos ou até mesmo perseguições, o amor nos sustenta. Como diz Paulo em 1 Coríntios 13, 4-7, o amor é paciente, o amor é bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este amor não desiste, mesmo nas adversidades. Ele não é superficial, mas é profundo e duradouro, refletindo a fidelidade de Deus para conosco. Finalmente, o amor cristão é transformador. Quando amamos de forma verdadeira, somos mudados por ele. O amor de Deus em nossas vidas não só transforma nossa maneira de ver os outros, mas também transforma nosso caráter, tornando-nos mais semelhantes a Cristo. Ele nos ensina a perdoar, a ser humildes, a ser generosos e a viver em paz com os outros. O amor não é opcional para o cristão, ele é essencial. Ele é a base sobre a qual tudo mais é construído. Sem amor, nossa fé não tem vida. Sem amor, nossa obediência é vazia. E sem amor, nossa esperança perde o seu significado. Mas, com amor, a fé se torna ativa, a obediência se torna um prazer, e a esperança se torna uma realidade viva. A fé que move montanhas. Você já se sentiu desanimado diante de uma situação que parecia impossível de ser superada? Talvez uma doença, um problema financeiro ou até mesmo um conflito em um relacionamento. São nesses momentos que muitas vezes nos lembramos da famosa expressão bíblica: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: passa daqui para lá, e ela passará. Nada vos será impossível." Mateus 17:20. Que realmente significa essa fé que pode mover montanhas? E como ela se aplica à nossa vida cristã? A primeira coisa que precisamos entender é que a fé não é uma força mágica que altera circunstâncias de maneira instantânea e sem esforço. A fé verdadeira é uma confiança inabalável em Deus, em sua soberania e em seu poder. A fé que Jesus descreve não é uma fé que depende das circunstâncias externas, mas uma fé que repousa na fidelidade de Deus e em sua capacidade de operar milagres. A montanha mencionada por Jesus não é apenas uma grande montanha literal, mas pode representar qualquer obstáculo que se coloque diante de nós. Pode ser um problema financeiro que parece sem solução, uma situação de doença que nos desafia a confiar em Deus, ou até mesmo um problema emocional ou espiritual que nos impede de avançar. O que Jesus nos ensina é que, com fé, esses obstáculos podem ser superados. No entanto, essa fé não é algo que se desenvolve da noite para o dia. Ela é cultivada em nossa caminhada diária com Deus. A fé verdadeira começa com a confiança em quem Deus é. Em Hebreus 11:1, lemos: "Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem." Fé é acreditar em Deus e em sua palavra, mesmo quando não conseguimos ver a solução à vista. Ela é a confiança de que Deus cumprirá suas promessas, não importa como as circunstâncias ao nosso redor pareçam. Essa fé que move montanhas também é alimentada pela palavra de Deus. Paulo nos lembra: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Quanto mais nos aprofundamos na Bíblia e conhecemos as promessas de Deus, mais nossa fé cresce. Quando sabemos quem Deus é e o que Ele prometeu fazer por nós, nossa confiança nele aumenta. A fé não é uma fé cega, mas uma fé que se baseia no conhecimento de que Deus é fiel e que sua palavra nunca falha. Entretanto, a fé que move montanhas também exige ação. Jesus nunca disse que a fé sozinha resolveria todos os problemas, sem a necessidade de tomar atitudes práticas. Ao contrário, ele nos ensina que a fé verdadeira nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus. Quando temos fé, tomamos decisões com confiança, trabalhamos, oramos, buscamos soluções e agimos de acordo com o que sabemos ser a vontade de Deus para a nossa vida. A fé não é passiva, ela é ativa e dinâmica. Mas, mesmo com toda a confiança em Deus e a ação de fé, é importante lembrar que a fé não significa que tudo ocorrerá exatamente como queremos. Deus, em sua soberania, tem um plano maior e, às vezes, as respostas às nossas orações não vêm de imediato ou da maneira que imaginamos. A verdadeira fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, mas confiar plenamente em seu tempo e em sua vontade. O exemplo de Jesus no Getsêmani é um claro testemunho disso. Mesmo sendo filho de Deus, ele orou: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Mateus 26:39.
A fé verdadeira é, portanto, uma entrega à vontade de Deus, mesmo quando não entendemos completamente o que Ele está fazendo. Quando enfrentamos dificuldades, nossa fé nos lembra que Deus está no controle e que Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. A fé que move montanhas, acima de tudo, uma fé que confia que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco e Ele é fiel. Outro aspecto importante da fé que move montanhas é a perseverança. Jesus nos ensina em Lucas 18:1-8, por meio da parábola da viúva persistente, que devemos orar sempre e não desanimar. A perseverança na fé é uma característica essencial da vida cristã. Não é a fé momentânea ou as orações que fazemos apenas quando as coisas estão difíceis que têm o poder de mover montanhas, mas é a fé constante e a perseverança ao longo do tempo que mostra a profundidade da nossa confiança em Deus. O apóstolo Tiago também nos ensina que a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Isso significa que a fé verdadeira não apenas acredita em Deus, mas também demonstra essa fé por meio de ações que refletem nossa confiança em Ele. A fé que move montanhas não é uma fé passiva, mas uma fé que se manifesta em atitudes concretas de obediência a Deus. Por fim, é importante entender que a fé que move montanhas é uma fé que glorifica a Deus. O objetivo de toda a fé cristã é sempre trazer honra e glória ao Senhor. Quando enfrentamos obstáculos e confiamos em Deus para superá-los, nossa fé não só nos fortalece, mas também testemunha ao mundo do poder e da fidelidade de Deus. Quando Deus responde às nossas orações e remove as montanhas de nossas vidas, isso se torna uma oportunidade para glorificarmos seu nome e proclamarmos suas maravilhas. A esperança cristã, uma âncora para a alma em momentos de aflição, quando as tempestades da vida parecem ameaçar destruir nossa paz e segurança, muitos de nós nos perguntamos: onde posso encontrar esperança? A esperança cristã não é uma expectativa vaga ou uma simples sensação de otimismo. Ela é uma força inabalável que vem da certeza de que Deus tem o controle sobre todas as coisas. A esperança cristã é uma âncora para a alma, que nos mantém firmes, mesmo nas piores circunstâncias. O apóstolo Paulo descreve essa esperança em Hebreus 6:19, dizendo: temos essa esperança como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior, além do véu. A imagem da âncora é profunda, pois ela representa estabilidade, firmeza e segurança. Quando enfrentamos as incertezas da vida, a esperança cristã nos ancora em Deus, que é imutável e fiel. Para entender a profundidade dessa esperança, precisamos olhar para o fundamento dela. A verdadeira esperança cristã não é baseada em nossos próprios esforços ou em circunstâncias favoráveis, mas na obra consumada de Cristo na cruz. Jesus, ao morrer e ressuscitar, venceu o pecado, a morte e o medo do futuro. Ele nos deu uma esperança viva, uma esperança que transcende as limitações do mundo material. A ressurreição de Jesus é a garantia de que, mesmo diante da morte, a vida eterna está assegurada para todos aqueles que creem. Essa esperança não é uma esperança vaga, que simplesmente deseja que as coisas melhorem. Ela é uma confiança absoluta na promessa de que Deus está conosco em todas as situações. Quando Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo", João 16:33, ele nos assegurou que nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no fato de que ele já venceu por nós. Mesmo quando a luta é dura e as respostas parecem tardias, podemos descansar na esperança de que Deus está trabalhando ao nosso favor. O apóstolo Paulo também nos ensina em Romanos 5:3-5 que a tribulação produz a perseverança, o caráter, e o caráter, a esperança. Ou seja, a esperança cristã não surge de uma vida sem dificuldades, mas da confiança de que, mesmo nas provações, Deus está nos moldando, nos ensinando e nos preparando para algo maior. A verdadeira esperança é alimentada pelo conhecimento de que, em Cristo, nossa vida tem um propósito eterno. Essa esperança não é apenas uma expectativa para o futuro, mas também uma realidade presente. Em 1 Pedro 1:3, lemos: "Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos." A esperança cristã nos é dada não como algo distante, mas como uma realidade que transforma nossa vida agora. Ela nos permite enfrentar as dificuldades com uma perspectiva eterna, sabendo que nossas aflições momentâneas não se comparam com a glória que está por vir. Romanos 8:18. Quando nos sentimos como se estivéssemos à deriva, sem rumo e sem controle, a esperança cristã nos mantém firmes. Ela nos lembra que nossa vida não é determinada pelas circunstâncias temporárias, mas pela promessa inabalável de Deus. Em tempos de desesperança, essa âncora espiritual nos impede de sucumbir ao desespero, pois sabemos que nossa vida está segura em Cristo.
Não importa o que o mundo possa lançar em nossa direção, nossa esperança está fundamentada na obra de Jesus e na fidelidade de Deus. Uma das maneiras mais poderosas de cultivar essa esperança é lembrar das promessas de Deus na palavra. A Bíblia está cheia de promessas que fortalecem nossa esperança, como em Jeremias 29:11, onde Deus nos assegura: Eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essas promessas são como faróis que nos guiam na escuridão. Elas nos lembram que Deus tem um plano para nossas vidas e que Ele nunca nos deixará sozinhos. A esperança cristã também nos capacita a sermos testemunhas do amor de Deus em meio às dificuldades. Quando o mundo à nossa volta está cheio de desespero e incerteza, a esperança que temos em Cristo brilha como uma luz. O apóstolo Pedro nos exorta: estais sempre prontos para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. A nossa esperança é contagiante, e ao compartilharmos com os outros o que Deus fez em nossas vidas, mostramos que, mesmo nas dificuldades, podemos ter uma paz que excede todo o entendimento. No entanto, é importante entender que essa esperança não significa ausência de sofrimento. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas Ele nos garantiu sua presença constante. Em Mateus 28:20, Ele diz: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa é a base da nossa esperança. Não estamos sozinhos em nossa jornada. Deus está conosco em cada passo, e sua presença traz a paz e a segurança que precisamos. A esperança cristã também nos leva a viver com um propósito eterno. Sabemos que, independentemente do que enfrentamos agora, nossa verdadeira cidadania está no céu. Filipenses 3:20. E, ao olharmos para o futuro eterno que nos aguarda, somos incentivados a viver com uma perspectiva diferente. As dificuldades desta vida perdem seu poder sobre nós, pois sabemos que estamos apenas de passagem por este mundo e que, em Cristo, temos um futuro glorioso pela frente. A alegria em meio ao sofrimento. Como é possível experimentar alegria quando a dor parece insuportável? Quando a vida nos empurra para o abismo da desesperança? A resposta está no fato de que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias externas, mas da presença constante de Deus em nossas vidas. A alegria cristã é um fruto do Espírito Santo que não é afetado pelas adversidades. Ela é uma escolha de confiar na soberania de Deus, mesmo quando a vida nos desafia de formas que jamais imaginamos. O apóstolo Paulo, que viveu intensos sofrimentos e perseguições, nos mostra o que significa ter alegria em meio à dor. Em Filipenses 4:4, ele diz: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele não está falando de uma alegria superficial ou passageira, mas de uma alegria profunda que vem de conhecer e confiar em Deus, independentemente do que acontece ao nosso redor. Essa alegria não é uma negação da dor, mas uma escolha de ver a mão de Deus em todas as circunstâncias. Em 2 Coríntios 12:10, Paulo expressa essa ideia de forma clara. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui, Paulo nos revela o paradoxo da fé cristã. Na fraqueza, encontramos a verdadeira força. Na dor, experimentamos uma alegria que não é oriunda das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está nos sustentando e nos fortalecendo. A alegria cristã é também uma alegria que está ligada à esperança. Como vimos anteriormente, a nossa esperança não é uma expectativa vaga, mas a confiança de que Deus está no controle e que Ele usará todas as coisas, boas ou ruins, para o nosso bem. Romanos 8:28. Essa esperança nos dá um alicerce firme para enfrentar o sofrimento, sabendo que ele não é o fim da história, mas uma parte do processo que Deus está utilizando para nos moldar à imagem de Cristo. Em 1 Pedro 1:6-7, encontramos outra perspectiva sobre a alegria no sofrimento. Pedro escreve: Nisso exultais, embora no presente, por um pouco de tempo, devais ser afligidos com várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que refinado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O sofrimento, para o cristão, não é em vão. Ele é usado por Deus para refinar nossa fé, purificando-nos e nos tornando mais semelhantes a Cristo. Nesse processo de refinamento, encontramos uma alegria que vem da certeza de que nosso sofrimento não é desperdício, mas parte do plano perfeito de Deus. Jesus, em sua própria vida, exemplificou essa alegria em meio ao sofrimento. Em Hebreus 12:2, lemos: Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Jesus suportou a dor e o sofrimento da cruz não porque estava ignorando a dor, mas porque ele tinha uma visão clara da glória que o aguardava. A alegria que ele experimentou ao cumprir a missão de redenção era uma alegria de natureza eterna, que transcendeu a dor da cruz. Esse mesmo princípio se aplica a nós como cristãos. A dor do momento não define nosso futuro. A Bíblia nos ensina que, ao vivermos com os olhos voltados para as promessas de Deus e para a glória futura que Ele preparou para nós, podemos ter alegria no meio das aflições. Em Romanos 8,18, Paulo escreve: "Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada." Esse entendimento muda nossa perspectiva. A dor, por mais real que seja, é passageira, enquanto a glória que nos aguarda é eterna e infinita. A alegria em meio ao sofrimento também é uma demonstração do poder de Deus em nossa vida. Quando o cristão escolhe alegrar-se, mesmo nas adversidades, ele testemunha a obra transformadora de Deus em sua vida. Ele mostra ao mundo que a alegria verdadeira não depende das circunstâncias, mas de uma relação viva com Cristo. Essa alegria é um testemunho poderoso de fé, que pode atrair aqueles que estão perdidos na desesperança para a luz de Cristo. Isso não significa que devemos ignorar a dor ou fingir que ela não existe. A Bíblia não nos chama a um tipo de fé superficial, que ignora as lutas da vida. Em Salmo 34,18, vemos que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Deus está perto de nós quando estamos sofrendo, e Ele nos oferece sua presença, sua paz e sua força para atravessar os momentos difíceis. A alegria cristã não nega a dor, mas é a capacidade de experimentá-la com a confiança de que Deus está conosco e usará até o sofrimento para nos levar a algo maior. Portanto, a alegria em meio ao sofrimento é uma alegria sustentada pela fé e pela esperança. Ela é a capacidade de olhar para além da dor imediata e ver o propósito que Deus tem para nossas vidas. Ela é uma escolha, uma decisão diária de confiar em Deus e de nos alegrarmos em sua soberania, sabendo que Ele tem o controle de tudo. A alegria cristã não é dependente das circunstâncias externas, mas da presença de Deus em nossas vidas. E, à medida que aprendemos a depender dele em todas as situações, nossa fé é fortalecida, nossa esperança renovada, e nossa alegria se torna uma testemunha viva do poder de Deus. Viver com propósito. O chamado de Deus para a nossa vida, todos nós buscamos um propósito. A pergunta, qual é o meu propósito? É uma das mais universais e profundas da experiência humana. E para os cristãos, essa questão encontra sua resposta definitiva em Deus. Viver com propósito não é apenas buscar o que nos faz felizes ou bem-sucedidos, mas alinhar nossa vida com a vontade de Deus, entendendo que Ele nos criou para algo maior. O chamado de Deus para cada um de nós é um convite para viver de acordo com seu plano divino, e isso traz um sentido profundo e duradouro para nossas vidas. O apóstolo Paulo nos dá uma visão clara do chamado cristão em Efésios 4:1, quando ele diz: "Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de maneira digna da vocação a que fostes chamados." Esse versículo nos lembra que cada cristão foi chamado por Deus para uma missão específica, e nossa tarefa é viver de acordo com esse chamado. Mas o que significa viver de maneira digna dessa vocação? Como podemos descobrir qual é o propósito de Deus para nossas vidas? A resposta começa com um relacionamento íntimo com Deus, onde buscamos ouvir sua voz e entender seus planos para nós. Viver com propósito começa com a compreensão de que Deus tem um plano individual para cada um de nós. Em Jeremias 29:11, Deus nos afirma: "Porque sou eu que conheço os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Esse versículo é um lembrete poderoso de que, mesmo quando as coisas parecem incertas ou fora de controle, Deus tem um propósito de paz e esperança para nossas vidas. Ele nos chama para uma vida que reflete sua glória, e nos guia através de seu Espírito Santo para cumprir esse propósito. O chamado de Deus não é apenas uma grande missão ou um destino distante. Muitas vezes, o propósito de Deus para a nossa vida se revela nas pequenas ações do dia a dia. Em Colossenses 3:23, Paulo nos ensina: "Tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens." Este versículo nos ensina que cada momento de nossa vida, por mais simples que seja, pode ser vivido com propósito se fizermos tudo para a glória de Deus. Nosso trabalho, nossos relacionamentos, até os desafios que enfrentamos, todos têm um significado profundo quando os vemos como oportunidades para servir a Deus e aos outros. É importante também compreender que viver com propósito envolve entregar nossa vontade a de Deus. Muitas vezes, somos tentados a buscar nossos próprios desejos e planos, mas Deus nos chama a confiar em Ele e a submeter nossas vidas à sua direção. Jesus, em sua oração no jardim do Getsêmani, exemplifica essa entrega completa ao plano de Deus, dizendo:
Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Jesus nos ensina que, mesmo nos momentos de sofrimento e incerteza, devemos confiar no plano de Deus e buscar cumprir sua vontade, sabendo que ela é sempre melhor do que qualquer coisa que possamos desejar por nós mesmos. Outro aspecto crucial do viver com propósito é compreender que somos chamados para servir aos outros. Em Marcos 10:45, Jesus nos dá o exemplo definitivo de serviço, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O chamado de Deus para nossas vidas não é apenas sobre o que podemos conquistar ou realizar pessoalmente, mas sobre como podemos ser instrumentos de seu amor e compaixão no mundo. Quando vivemos para servir aos outros, refletimos o coração de Deus e cumprimos o propósito para o qual fomos criados. Deus também nos chama para viver com propósito em nossa missão de espalhar o Evangelho. Jesus, antes de sua ascensão, deu aos seus discípulos a grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:19-20. O chamado para fazer discípulos não é apenas para alguns cristãos, mas para todos nós. Como seguidores de Cristo, nossa missão é ser luz em um mundo escuro, compartilhar as boas novas de Jesus e ajudar outros a encontrarem o propósito que encontramos nele. É claro que, para viver com propósito, precisamos estar profundamente conectados a Deus. Nossa intimidade com Ele é o que nos dá discernimento para saber qual é o nosso papel em sua obra. Em João 15:5, Jesus nos diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A chave para viver com propósito é permanecer em Cristo. Ele é a fonte de nossa força, direção e propósito. Ao permanecermos em Ele, seremos capacitados a cumprir a missão que Ele nos confiou e viveremos vidas frutíferas que refletem sua glória. Finalmente, viver com propósito significa entender que nossa vida tem um impacto eterno. Em 2 Coríntios 4:16-18, Paulo escreve: Por isso não desanimamos. Embora o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Acima de toda comparação, cada escolha que fazemos, cada ação que tomamos em fidelidade a Deus, tem um impacto que vai além desta vida. Quando vivemos com propósito, estamos investindo no que é eterno, e as recompensas de nossa fidelidade a Deus são incomparáveis. Viver com propósito é, portanto, um chamado para viver de acordo com a vontade de Deus, servir aos outros, espalhar o Evangelho e permanecer nele. Esse propósito nos dá sentido, direção e paz, mesmo em meio às adversidades. Quando buscamos o propósito de Deus para nossas vidas, experimentamos uma vida de realização, não porque alcançamos grandes coisas segundo os padrões do mundo, mas porque estamos vivendo em alinhamento com o plano divino para nós. Agora, chegamos ao final de nossa jornada. Espero que você tenha sido inspirado a viver com propósito, a encontrar alegria no sofrimento e a confiar plenamente na soberania de Deus sobre sua vida. A caminhada cristã não é fácil, mas é repleta de promessas, e Deus é fiel para cumprir todas as suas palavras. Ao concluirmos este estudo, lembre-se de que sua vida tem um propósito eterno, e Deus está com você em cada passo dessa jornada. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.